Olá pessoal, boa noite. Boa noite, olá, bem-vindos, né, a mais uma aula que nós estamos dando aqui do nosso curso, né? Hoje a gente muda de tema, né? Eu me torno o que sustento em silêncio é um novo tema. Vou repetir, eu me torno o que sustento em silêncio. É um novo tema de trabalho, 15 dias, né, para a gente ir trabalhando, refletindo a respeito disso. Eu estou muito contente com o conteúdo que está sendo desenvolvido, né? Se você não viu depois da live, se quiser ver, tiver interesse, vai aqui no perfil e dá uma olhada na aula, né? A aula Observador Participante. Ela se conecta muito com o novo tema, que é eu me torno, né, o que alimento em silêncio, né? Então, a gente tem que dar uma introdução, né, para abordar o assunto. O que é isso, né? Esse silêncio, na verdade, você percebe o seu conteúdo interior, né? A qualidade do seu conteúdo interior para você decidir aquilo que realmente é importante para você na sua vida, certo? Né? Então, é um tema que ele vai numa direção de desconstrução daquilo que você pensa que é real. Como assim, Marco? Né? Nós estamos no segundo ciclo, nós estamos invertendo a lógica. Né? Tudo que a gente está fazendo aqui olha, o mundo exterior é um reflexo do seu mundo interior. Tá, como que a gente sente que isso é verdadeiro? Por isso que a gente convoca vocês. Olha, faz, testa. Só testando, você vai compreender as verdades que são ensinadas aqui. É uma inversão de paradigma na prática. Vamos falar português, claro, gente. Né? A gente está falando, olha, o mundo externo, não importa o que ele fala, o que ele grita, o que ele aparenta, né? Não importa as coisas que acontecem do lado de fora, você, na verdade, tem um monte de coisa conectada com a natureza, você tem uma consciência que você pode optar por reagir ou agir, né? Quando você reage a alguma coisa, você, do nosso ponto de vista, você está abastecendo aquela coisa, seja ela qual for, né? Não interessa a qualidade do que está fora. Se você dá atenção, se você coloca energia, aquilo ganha energia com a sua energia. Paradoxal. Você entende a mudança de referencial que está sendo feito aqui, né? Mas me prova. Não prova. Por isso que a gente fala não prova, porque é tão diferente, a coisa é tão diferente, é tão surreal, que é mais fácil você pegar o conteúdo, aplicar e sentir e falar, nossa, meu Deus, eu tava perdido. É mais fácil você fazer isso. E durante um tempo, durante um mês, durante uns dias, e sentir, do que eu ficar tentando fazer sua cabeça compreender a lógica universal, a lógica do universo, né? Cabeça vai compreender? Pode até entender, mas querer arriscar para fazer é um outro assunto. Então, eu preciso falar isso, eu sempre tenho um jogo de coisas para poder conectar, para te munir de conhecimento, para você compreender a ideia, perceber o que você está perdendo, entender aonde você está pisando, para depois você poder, com alguma segurança, né, entre aspas, praticar e entender por que é bom você praticar, né? Esse silêncio do nosso tema é a autopercepção, é um exercício que convoca você a examinar aquilo que vem por dentro, porque aquilo que vem por dentro é determinante naquilo que vai acontecer do lado de fora, né? No nosso exercício aqui, na nossa aula, que eu coloquei do observador e o participante, tem uma coisa muito legal, figura de linguagem que eu desenvolvi intuitivamente, rapidamente,
né, daquela pessoa no rio raso, deixa as águas passarem, né, se você não sabe do que se trata, vai lá ver depois, né, tem lá o observador e o participante. Aquela pessoa de pé vendo no rio raso, é de propósito rio raso, porque o rio raso é a segurança, é a firmeza, é você saber onde que você está pisando, é ver os fatos que estão acontecendo e deixando passar. Você vive e deixa viver, como eu falei, né, como eu expliquei na aula. Por que isso é necessário, gente? Porque na hora que você pega a sua atenção e joga num problema com energia, com preocupação, por isso que eu falei no final da aula, quando você acha que está ajudando, na verdade você está atrapalhando, você está abastecendo um problema de mais vitalidade, você está dizendo que aquilo é ameaçador. A mensagem que você está soltando ao tentar ajudar, a mensagem sua interior é muito mais importante do que a pessoa que está recebendo a sua suposta ajuda, porque você não sabe o que está fazendo, né? Então, como eu falei, tem jeito certo de ajudar. O Kalunga já tinha falado isso pra gente, né? Por que eu estou puxando o observador para, né, o observador e o participante para essa aula? Porque é uma atitude, né? É uma atitude. Você é uma atitude muito diferente você considerar os seus pensamentos, a sua atitude, as suas palavras, considerar isso um instrumento real de mudança no tecido da vida. Não é comum. Mais incomum ainda é você manter essa ideia ao longo do dia. Mais incomum ainda é compreender que não é que você tem que pisar em ovos, você tem que manter a lucidez. Você tem que perceber as suas ideias de medo, de escassez, né? As suas ideias que vieram dos pais, que vieram dos amigos, da sociedade, não fazem de propósito. Não se trata de vilanizar, se trata de perceber que você só está reproduzindo mais do mesmo simplesmente por acreditar. E colocar a sua atitude alinhada com essas ideias. Você quer mudar de vida, você já entendeu as coisas, mas a mudança depende da mudança de atitude, depende de você olhar para o medo e falar, olha, eu sei de onde veio, eu sei que não é assim, eu sei que eu não vou ficar preso nessa gaiola invisível que me colocaram porque eu quero mudar de vida, eu quero mudar as coisas e só eu sendo a mudança que eu quero, eu vou conseguir mudar, né? E aqui é uma espécie de monitoria, né? E a gente está falando disso porque se trata do conteúdo interior, né? Esse silêncio que é proposto no novo tema é exatamente para você conseguir identificar de forma minuciosa as coisas que sempre tiveram aí, mas você nunca mexeu de verdade, né? Então, quando você percebe a delicadeza da coisa, percebe através da aula que eu dei sobre o participante, né, e o observador, que é delicado, que tem que saber fazer. Quanto mais você se volta para você, né, e é engraçado porque a ajuda que nós pensamos que estamos dando para os outros, que eu falei na aula, na verdade a gente está dando para a gente, né? Ao se posicionar de uma maneira mais positiva e é uma maneira inteligente de fazer, observe, gente, não se trata de você acreditar, positividade, né? Não é positividade, né? Eu tenho que ser positivo, não, você tem que ser inteligente. Você tem que lembrar, olha, lembra da carona do Mark falando assim, olha, tem um monte de dimensão. Você jogar energia no problema vai crescer, vai piorar, vai jogar a pessoa num beco sem saída. Você está dizendo para a vida que não acredita que tenha outras possibilidades, você se ferra e ferra o outro, sem querer, achando que é normal. Peraí, gente, deixa eu fazer um negócio aqui. Pronto. Achando que é normal, achando que está ajudando. Não, você está sendo inocente. Você foi manipulado, como a maioria é manipulado, né? Induzido ao erro, sem saber o que está fazendo, né? E aí, ao fazer isso, ao se meter de um jeito desesperado na vida dos outros, você está dizendo sobre o seu conteúdo interno.
Sacou? A ironia da coisa, você acha que você está ajudando, não está se ajudando. Quando você não se mete, né? Não no sentido assim, de se meter, de se intrometer mesmo, de querer fazer, querer acontecer, jogar aquela energia, convencer a pessoa, dar um monte de conselho, fazer um monte de coisa, uma energia danada que você gasta naquilo, você está dizendo sobre as suas inseguranças. Né? Você não está falando assim, o universo é cheio de possibilidades, nem fala isso para a pessoa, entendeu? Né? Na verdade você está falando para você mesmo, olha, eu confio, eu me acalmo, eu sei que tem outras possibilidades. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Eu sou observador, observador, observador. Por fora você pode dar uma palavra de consolo, você pode dar um conforto, você pode auxiliar de algum jeito, né? Mas nunca, 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 olha, aluno do Marco, nesse curso, guarda isso, nunca no desespero, porque o desespero revela os seus sentimentos. Revela aquilo que você acha da vida. Você vem aqui, você escuta que tem um monte de possibilidade, que você tem capacidades, que você tem sensibilidade, que você está enterrado debaixo de um monte de crença, de medo, de porcaria, que te coloca numa rua sem saída, te colocou, eu estou te contando como é que faz para você sair disso. Né? O Kalunga falou sobre as sombras também. Né? Sobre aquilo que os seus medos internos se espelhando através das situações, das pessoas, das inseguranças, né? Da sua missão de vida. A coisa vem para fora de um modo natural. É a gente que não aprendeu a ler. Quando a gente começa a tomar distância e falar, não, peraí, eu sou só o observador, eu sou só o observador, você começa a sacar, porque que acontece? Sua mente para de criar confusão, você para de ficar amarrado com os outros, compromissado com os outros, você fala, não, peraí, deixa eu cuidar das minhas emoções, deixa eu me estabilizar para olhar isso direito com outros olhos. Quando você faz isso, você começa a dar espaço para interpretar e ler direito as coisas. Né? Se tem uma pessoa do seu lado necessitando muito, talvez você tenha se colocado numa posição de eu vou te salvar, missionário, eu tenho que sofrer. Se isso está te causando sofrimento, pode ser uma maneira de você se autopunir. Né? Então, por que eu estou falando isso, gente? Porque, olha, eu me torno o que sustento em silêncio, mas o que é que eu sustento em silêncio do novo tema? Entendeu? Você tem que saber interpretar, né? Você pode querer se engalfinhar com as coisas, mas saiba de uma coisa, isso daí é uma informação que veio da equipe espiritual. No nosso canto aqui do planeta, né, tem muito... Lá vai os caramelos da escândalo, olha lá. Tem muita gente com coisa de culpa, com coisa de cristão do século... Né, do século passado, do milênio passado, tem muita coisa de faz-paga, de promessa. Então, em geral, né, a gente se enfia nas famílias, eu tenho que falar isso, gente, né, não é por mal, mas é a verdade, né, com coisa de pagar, faz-paga, com compromisso de faz-paga, com um monte de coisa, né, e por isso que o reforço social é muito grande para você ficar preso nesse núcleo. Né? E é esse núcleo que são os primeiros a te estranhar, a olhar para você e falar, nossa, mas por que você vai ser egoísta? Aí começa a pressão. Né? É tudo ao contrário. Né? Então, se você fica na sua, descola um pouquinho, tira esse povo de dentro de você, tira o medo de dentro de você, apoia alguém que está do seu lado, né, o seu companheiro, sua companheira, de uma maneira mais neutra. Você está tirando energia da situação ruim, está dizendo para a vida que confia, está abrindo espaço para outras coisas se manifestarem, está tirando o drama, está tirando o peso, está tirando energia pesada das coisas. Né? E é literal. Ah, Marco, mas me prova. Não, faz. Muda de atitude. Né? Muda, tenta, testa. De repente uma coisa que era para ser muito pior, por que você não fez isso, não piorou. Né? Por que você não agiu de modo sem reflexão, né? Muito assim no impulso, naquele negócio que é o fundo que faz a forma, que você olha em volta, tá todo mundo agindo igual, você fala, não é possível, Marco, não é possível que é tudo tão de ponta cabeça assim.
Eu também não queria que fosse. Você acredita em mim? Eu não queria que fosse, né? Porque ia ser mais fácil, eu não ia ter esse trabalho todo, não ia ter, sabe? Eu preciso me manter lúcido também, consciente, sempre lembrando dessa mensagem. Olha, fica na sua. Ajudar é ao contrário, não é como esse povo acreditou, né? Então, eu vou dar uma paradinha aqui, porque me veio uma coisa aqui que é interessante. Você não lê cartas? Não, não lê cartas. Bom, enfim, deixa eu continuar. Né? Eu me torno o que sustenta em silêncio, que não é coisa de ler carta, é coisa de você se autorresponsabilizar, tá bom? Você tem a capacidade, tem o poder, tem a sensibilidade, você tem tudo, só que você não pode ser igual. Aqui se trata de uma mudança prática de paradigma. Isso aqui, eu comentei no final da outra aula, é um primeiro curso que você vai ter no final das contas, num período de 1 ano. Você vai ter lá todo dia uma frase do dia, né, um tema do dia com 15 frases, que é para você nunca mais esquecer isso, nunca mais esquecer que você é o poder, que você é a coisa, né? Então, eu me torno o que sustento em silêncio. O que você sustenta em silêncio? Né? O treinamento. Treinamento de merda. Nunca mais eu vou falar diferente. O Calunga falou, eu adorei. Treinamento de merda. Que te coloca aí como qualquer um, só esquentando o banco, assistindo as pessoas, coisa acontecer, e aí você vai seguindo a mesma música, cantando a mesma música, fazendo sempre mais do mesmo, e você não se transforma, não muda, não sente nada, continua adoecendo, continua com medo do governo, continua com medo do imposto, com medo das coisas, medo, 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 medo. Quando é que você vai parar com isso? Porque eles não vão parar. Vou te contar uma novidade. Não vão parar. Tá? Não vai parar, não vai parar. Quem tem que parar com isso é você. É você que tem que tomar distância, é você que tem que não ligar, é você que não tem que ligar para nada que é ruim, que é negativo. E é pensamento positivo. Não, é multidimensionalidade. Lembre-se sempre disso. Quando você desliga das coisas, vai ter gente te criticando. E você lembra de maneira inteligente. Existem múltiplas realidades. As pessoas não sabem, elas estão enganadas sobre a leitura que elas fazem da realidade. O curso que eu estou tendo com o Marco é uma mudança de paradigma na prática. Ele está invertendo os polos, as situações, ele está botando eu em primeiro lugar, está invertendo a coisa, está limpando a casinha para eu sentir de novo a vida que está em mim, para eu sentir de novo a minha sensibilidade, para eu perceber que eu tenho outras consciências de outros planos que torcem por mim, querem o meu bem, vão me inspirar nos meus negócios, na minha vida, nas minhas escolhas, mas eu preciso pagar um preço de ser diferente, não ser trouxa, otário que está aí fora acreditando em balela, em besteira, em porcaria, né? Que prejudica a vida, a saúde, prejudica tudo, pega tudo. Vou repetir para vocês, né? Doença física é a consequência do maltrato dessas porcarias que a gente aprende. Não existe doença física antes da doença energética, mental, espiritual. Não existe. A única que existe é quando você já vem com ela. Aí tudo bem, você já nasceu, você lá no outro plano, você já combinou o teatro da vida, você falou, não, eu quero assim, eu quero assim. E mesmo assim é capaz de você se curar, se você se descolar dessa merda toda, entendeu? Mas fora isso, não tem, entendeu? Não tem. Você está sentindo Deus e o mundo aí, porque não descolou e vai sentir. Hoje você sente uma consciência extrafísica negativa, amanhã você pode sentir positiva, é o inverso, a gente está sempre acompanhado, né? Mas quem escolhe a companhia somos nós. Como? No agora, nas escolhas, né? Naquela visão negativa da vida, que só tem uma ruazinha sem saída, o seu ego assustado, né? Todo mundo enchendo o seu saco para falar que você é ferrado, lascado, gordo, careca, feio, fedido, pobre, doente,
né? Assustando, assustando, assustando. Por isso, gente, que assim, não tem jeito. Uma das coisas que são necessárias para chegar nesse silêncio positivo é um afastamento, entendeu? Porque o afastamento, ele te deixa observar melhor as coisas e deixa você fazer escolhas, entendeu? Então, é importante você compreender muito claramente o que a gente está fazendo aqui. Uma parte sua quer sair correndo, uma parte sua quer ficar. Por que ela quer sair correndo? Porque você vai passar pelo desconforto, né? O próprio silêncio, às vezes, é um desconforto. Tem gente que não consegue ficar em silêncio, não consegue ficar sozinho consigo, né? Porque tornou-se uma coisa difícil, né? Porque você acabou adotando hábitos e uma visão de mundo restrita e angustiante, né? Que é o que o Calunga falou. Ele brincou na outra live e falou assim, que eu já fui assim, né? Que rezava para chegar o final de semana, implorava para chegar o sábado. E xingava que segunda-feira ia começar tudo de novo, né? E uma pessoa que não consegue ficar consigo já é um sintoma para prestar atenção, né? Acho até por isso, né? Acho até não, é por isso que a gente também vem estruturando as meditações guiadas, né? A metáfora hipnótica, porque isso vai educando a pessoa a ficar consigo, a fechar em si um pouco, a poder sentir a sensibilidade de volta enquanto faz um pouco do afastamento, né? Eu compreendo que essa mudança de paradigma exige de vocês uma coragem, que nem sempre ela está aí. Por isso que o trabalho está aqui, né? Para você poder entrar todo dia, se abastecer um pouquinho desse conhecimento, dessa lembrança. Olha, o povo aí fora está enganado, está vivendo as consequências das crenças. Como, Marco? Como? Olha para você e olha em volta, tanto as positivas quanto as negativas. O efeito espelho, ele funciona para as positivas também, né? Quando você começa a se aprumar, começa a amar o que você faz, aí começa a refletir de volta também, começa a abrir a porta, gente que nem te cumprimentava começa a te cumprimentar. Por quê? Porque você está se cuidando, porque você está olhando para você, porque você está dando carinho para você, né? O efeito espelho não é só negativo, ele também é positivo, né? E você vai sentir isso porque você está mexendo na sua energia, está mudando ela. Então, é natural que as pessoas comecem a mudar de comportamento, comecem a abrir umas portas. Isso é o que você vai ver na sua frente. Desculpa, você pode estar vendo outras linhas de possibilidade, né? Não é só... não é que tipo, eu quero explicar para vocês isso, porque assim, também tem a ver com a outra aula e tem a ver com essa, né? Como é um efeito, uma coisa natural, e não aparece claramente para não desorganizar a nossa mente, não assustar a nossa mente, a mudança dimensional, né? Quando você muda a sua energia, começa a cuidar de você da maneira como a gente ensina aqui, gente que nem te cumprimentava passa a te cumprimentar, esse tipo de coisa, tem a ver até com mudança dimensional. Você perguntar para a pessoa, não vai falar nada diferente, né? Mas comigo e com a Fê já aconteceu, da gente pegar e ir num lugar, era um jeito, e depois a gente foi outra vez, era de outro. Aí a gente perguntou, olha, era assim? Sempre teve isso? A pessoa falou, não. Tipo, ela deu a entender, houve uma coisa tipo, uma coisa diferente. A pessoa falou, não, isso sempre foi assim, né? Ou ao contrário, não, isso nunca aconteceu, tal. Tipo, a gente fez um teste, sabe? Porque a coisa mudou tanto, a gente estranhou. A gente perguntou, nossa, esse negócio sempre teve aqui? Aí a pessoa respondeu, não, sempre teve. E não estava, lembrei. Era uma coisa assim. A gente viu uma descoerência, né? Uma descoerência de realidade. Aí a gente fez questão de perguntar para saber, né? Mas como que isso acontece? Desse jeito. Vai tirando, vai despoluindo, vai invertendo o polo. Você é o referencial, você é importante.
Não importa o que os outros falam. E é difícil porque é uma coisa tão sutil e é uma coisa tão incomum que as pessoas têm tanto medo de experimentar que você não espere reconhecimento de fora, né? Não espere que as pessoas vão aplaudir que você está fazendo alguma coisa diferente. Não faça isso. Você vai cometer um erro enorme. Porque as pessoas, quando você se voltar para você, elas vão odiar. Elas vão odiar. Você não vai ser mais o mesmo. Só que ao mesmo tempo, se você muda o comportamento e fica mais feliz, mais vital, mais inspirado, você também vai ser diferente. O resultado da sua vida vai ser outro. Você pode ser que comece, se você sustentar. É que assim, gente, quando você começa, tem um estranhamento. Se você sustenta, começa a ter a pessoa começa a acostumar com o seu jeito, né? Aí você chega num momento em que essas versões dessas pessoas mudam com você porque você mudou. É você que mudou, né? Então, é necessário olhar para a qualidade das coisas que estão acontecendo dentro para chegar nesse silêncio e esse silêncio ser o silêncio, né, que preenche tudo, digamos assim. Certo? Então, esse tema, ele evoca a dissolver o barulho interno, né? O silêncio, eu me torno o que sustento em silêncio. Ele é o convite para você limpar as vozes, mudar o paradigma, lembrar que é você que faz, usar o gatilho positivo do observador e do participante. Vai vir a situação, você mantém a postura, não reclama, nada. Entendeu? Eu também tenho uma palavrinha, se quiser anotar aí, pode anotar. Eu, nada. Horas iguais? Ah, tá. Não é nada. Nossa amiga está perguntando aqui, ó, a Sol. O que significa horas iguais? Não é nada. É o ser humano jogando significado nas coisas, né? Ele tem poder, ele tem crença, ele acredita naquilo e não tem problema acreditar. Eles botam um significado naquilo e tá bom, né? É louco, gente, porque é literal, é tudo literal, né? Eu demorei, deixa eu contar para você só. Eu demorei a me atinar que é tudo literal. O poder é de verdade na nossa mão. E a gente coloca significado nas coisas, né? Tem gente que não acredita em nada. 11:11. Ah, não é nada, é ridículo. É porcaria nenhuma. Tem gente que acredita, é um portal, é um portal. Tem gente que acredita tanto que é um portal que abre um portal na frente da pessoa. Eu tô brincando aqui, mas é verdade. E ela acredita tanto naquilo que ela passa a acontecer coisas. Na verdade, é a nossa consciência fazendo criativamente gatilhos externos, espelhando para fora, sincronicidades que vão coincidindo com as crenças internas. Quais? Todas, negativas e positivas. Por isso, quando a gente fala assim, fica no meio do rio e deixa passar com um observador, você está desativando as crenças negativas. Ô Sol, tem muita coisa envolvida. Ao não se agarrar no negativo, ele perde energia. É muito literal. Eu falei para o Calunga uma vez, através da mediunidade da fé, que eu demorei demais para entender que é literal. É ao pé da letra. E é tudo ao pé da letra. O negativo, o positivo. O país vai afundar. Se você fica acreditando nisso, vai ser atirado numa realidade onde o país vai afundar. Onde tudo vai dar errado. É muito literal. E é muito surreal. Você fala, como é que a criação enfiou tudo dentro da gente e foi tomar Sprite em Cancún? A gente brinca aqui. Jesus está tomando daiquiri em Cancún, sentado lá, vendo o sol, falando, eu não quero saber desse povo, não. Deixa eles aí. É tudo projeção. Eu trouxe aqui, ensinei um monte de coisa, deixei um monte de pista, mudaram tudo, transformaram tudo, deformaram tudo, agora eles que se viram. Tô brincando, né?
Mas eu tô falando assim, é muito literal. Entendeu? Então, por isso que a gente fala desse tema. Eu me torno o que sustento em silêncio. Olha para dentro, limpa, usa os exercícios, fica usando o observador e o participante, vê no detalhe, é no agora. Você vai sentir, você vai perceber sua mediunidade voltando. Eu não sou médium, você vai tomar susto, você vai perceber a energia dos outros, vai perceber a sua, você não percebe. É energia, tudo mental. A maioria das pessoas fala das coisas, mas não vive, não sabe nem conduzir um processo para perceber que é tudo, que a pessoa está se iludindo. Despertei, despertou nada. Eu tô há quase 15 anos fazendo isso, estou despertando agora. Eu estou dando um atalho para vocês. Eu estou dando um atalho muito grande. Só esse exercício do observador e do participante é uma coisa. Por isso que eu fiz questão de registrar, gente. Falei, copiar não é o problema. Pode copiar, pode fazer o que quiser. O diabo, eu não ligo. Mas amanhã depois eu começo a usar. Alguém vai lá, registra e começa a querer me processar por uma coisa que eu criei. Não quero, né? Então eu fui registrar porque também não sou tonto, né? Não sou besta, né? Que é muito bom. É muito bom. Se você fizer isso, você vai largar a negatividade diante dos problemas. Você está dizendo para a existência, olha a existência, não acredito mais. Olha a consciência, que é o seu eu superior. Eu superior, essa linha de possibilidade, onde está vindo só meleca para mim, não ligo mais. Não ligo mais. Não ligo, desligo. Desligo, desvitalizo. Não tem vida com a sua vida. Sacou? Mas para chegar nisso, tem que se escutar. Para se escutar, tem que tirar porcaria. Para tirar porcaria, você tem que acreditar, entender e praticar que você é tudo. Que você é enorme. Que você tem, sim, milhões de versões suas. Para quê? Uma vai para cima, outra vai para baixo, uma escolhe azul, outra escolhe preto, uma é dentista, outra é advogado, outra é gari. Cada um com uma atitude, com uma experiência. Para quê? Porque o todo é uma energia não humana. Vamos compreender isso, vocês vão entender direitinho. O todo, que é tudo, que é a consciência cósmica, consciência universal, o nome que você quiser dar. É algo sem ter formato. Não tem formato. Não tem... Aí ele falou assim, vou sentir, jogou a existência para tudo. Porque sente através de tudo e de todos. Sente através até desse copo e dessa água. Tudo tem vitalidade. Tudo tem consciência. Algum nível de consciência. É consciência humana? Mas o ser humano conhece todo tipo de consciência? Vai me dizer que as coisas, que os animais não têm consciência? Essa balela que tudo tem consciência. Tudo. Porque tudo é energia emanada daquela fonte que não é humana. E que quer experimentar, sentir através de tudo e de todos. E faz uma versão infinita desse jogo. É o jogo da consciência. E agora, aqui, você está decidindo qual joguinho que você quer jogar. Nosso amigo Gabriel, cada um tem uma dualidade, você pode... Mas é engraçado, né, gente? Porque não é só a questão da dualidade, A questão... Nosso amigo falou aqui da dualidade. Não é só dual. Você aqui tem a oportunidade de, apesar da dualidade, se descolar dela, ter um olhar mais amplo, mais consciente do que você é, manter esse olhar no dia a dia, para se reconectar com você mesmo, para ter uma qualidade de sensibilidade melhor, para se reorientar através dessa sensibilidade. Essa sensibilidade está aqui para te servir, não tem nada que ver com coisa de espírita, não tem nada que ver com missão. Por isso que eu falei para você, detecta a missão. Porque como a gente está numa faixa dimensional onde as informações são muito confusas, e a gente sai daqui e acha que vai ter uma grande revolução. Não vai. Você sai com um estado de consciência, você vai encontrar as pessoas e a situação que combina com o seu estado de consciência. Então, às vezes você chega lá, meio confuso, e aí
começa de tudo de novo, essa mesma porção sua começa a repetir essa história, né? Não desperta para mudar essa história, né? Então, quando você começa a perceber que você está aqui para você, que você pode usar a sua sensibilidade para ganhar dinheiro, sim, não é através de ler carta, é na sua profissão, é criar coisas novas, né? É criar uma condição maior, melhor para você, abrir uma empresa, contratar gente, espalhar prosperidade, ser próspero e se orientar através dessa sensibilidade, né? O Calunga contou sobre a experiência que eu tive. Gente, foi muito claro. Eu estava meditando, né? Quem não conhece a coisa eu vou contar, e quem conhece vai ter um pouquinho de paciência. Eu fui visitar uma casa para comprar, e é uma casa bonita, um pé direito de mais, ele falou mais de 6, sei lá, uns 10 metros de pé direito, uma casa bonita. Só que a gente chegou lá na casa, a parte de fora sem piso, né? Uma parte sem piso, a outra parte com piso. Eu olhei assim, uma faixa assim, pintada em volta da casa diferente, da cor. Aquilo lá já me deixou suspeito. Aí entra na casa, umidade, aí lá em cima o pé direito rachado e tal. Falei, bom, a gente arruma, né? Eu não tinha reparado. Aí quando eu sentei para meditar, cara, veio a voz, veio claro, né? Veio assim, eu senti como se fosse uma voz de fora, mas é a minha consciência. Falando assim, desse jeito, Marco, a casa não tem ralo, a chuva não escoa, a umidade acumulou na parte central do terreno, houve um abalo de estrutura e a rachadura lá em cima é resultado disso. Cara, se eu não tivesse feito o caminho que eu estou fazendo, nunca que eu ia ter uma experiência como essa, né? Eu ia achar que é uma loucura, que é qualquer coisa. E não é porque eu sou médium, né? É porque eu estou trabalhando com isso, esse é o meu assunto, eu amo, então eu venho meditando. Mas isso é de todos. Isso é uma capacidade que qualquer pessoa pode desenvolver, né? De escutar a voz para fechar um negócio, para, né, se recolher um pouco, sentir, esperar. Né? Uma coisa que eu combinei aqui com a Fê é sempre pedir um dia para dar resposta para as coisas. Nunca a gente dá resposta na hora. Ah, quer comprar, quer fazer, quer acontecer? A gente não dá resposta na hora, porque a gente quer sentir, né? A gente fez isso com carro, fez isso com outras coisas, mas para você sentir, você tem que tirar o treinamento, tem que ligar só para você e desligar do resto. Você vai virar uma pessoa esquisita, mais uma pessoa mais vital, mais ligada em você, menos distraída, mais consciente de si, né? Só quando eu falei assim, ó, eu venho trazendo, é você que manda, olha o que você já estudou, perceba onde está aquilo que você acreditou que tira o seu poder ou te dá poder. É literal, impressionou, ficou, impressionou, abriu a porta, né? Impressionou, né? De qualquer jeito, né? Fisicamente, economicamente, espiritualmente, tudo, impressionou, ficou, né? Tinha vários livros aqui que eu joguei fora porque eu descobri isso daí e comecei a prestar atenção e a gente começou a mudar nossa atitude aqui. A gente falou, nossa, só lixo, joguei fora, doei, fiz qualquer coisa, tirei daqui porque foi um desfavor. A gente teve experiências sérias com isso. Quando a gente limpou, a gente falou, nossa, não é possível, a criação fez isso, não acredito. E a gente demorou a acreditar. Não faz isso não. Testa. Não faz isso não. Não fica na dúvida. Faz as frases. Limpa esse povo. Tira essa voz catastrófica. Você tem, todos nós, e eu estou falando assim, que é para lembrar a mim mesmo e te lembrar também. Sua visão de mundo está errada. Está enganado. Você está enganado e o povo aí fora também. Seu paradigma, não é paradigma, não, está errado. Está errado. Você está enganado. E aqui a gente está fazendo uma reeducação. Reeducação, é isso que a gente está fazendo. Para você sentir na pele e poder sair dessa meleca que criaram aí fora. Como você sai, você sente, você faz
Ninguém te engana. É de graça. Mas tem método. Tem jeito. Você limpa essas vozes para tomar contato com você mesmo. Você fez tudo o que mandaram. Né? Que nem teve um dia quando eu falei assim, que eu contei a minha história, caí na crise, falei, puxa, eu fiz tudo o que me mandaram, fiz o jogo, né? E o meu negócio me deu errado ainda? Ah, não. Aí tem, né? Olha, Henrique, olha, o Henrique fez uma pergunta interessante aqui. O que eu acho de método de cura? Agora vamos falar de uma coisa que eu acho legal, né? Que a Sol também perguntou, né, sobre um negócio aqui. O que acontece, gente? A gente não rejeita nada. Ah, eu não rejeito o reiki, eu não rejeito as técnicas, né? O que eu falo é o seguinte, é como se fosse um placebo. Você tá botando sua energia ali, é você que está fazendo. É você que está fazendo, né? É a sua crença que está fazendo aquilo lá e tal. Aí funciona, ué, funciona. É o que eu falo para vocês. Existem regras que a gente acabou criando que elas são necessárias, porque é o jogo da consciência. Existem vários tipos de consciência. E para cada consciência, um tipo de recurso. Então a gente não combate. Por isso que eu falo para vocês, larga conspiração, larga problema, larga medo do cloro, é pineal, o cloro. Larga os medos. Não tem vilão, não tem herói, não tem, só tem a consciência jogando as verdades dela para fora. Então assim, método de cura funciona, a gente precisa acreditar em alguma coisa precisa auxiliar a gente nesse caminho, até que um dia que você não precise mais, né? Eu sempre falo, olha, eu tenho que deixar claro, é um processo, você quebra as regras gerais para criar novas regras. É um jogo, olha bem isso, você está num jogo da consciência. Você quebra certas regras para criar novas regras, né? Tem um exemplo extremado, eu não vou fazer isso, não é meu plano. Mas tem gente que não come mesmo, vive de luz mesmo. Vive. Tem gente que não come. Quebrou a regra da comida. Não tem objetivo disso, não acho legal, não vou fazer, não acho interessante para mim, mas sei que isso é verdade. E o cara, o que ele fez? Ele se convenceu de tal forma que ele está ligado com a natureza de tal maneira que ele conseguiu quebrar essa regra. Eu quebrei uma regra. Eu não adoeço mais. Foi um processo. Mas eu não falo para você, larga o seu remédio. Não, o seu remédio não impede de você fazer o nosso trabalho. Ele não quer dizer que você é menos. O seu remédio, o seu método de cura, o seu reiki, nada disso impede você de criar consciência de quem você é, do que você é, né? Agora, os marcos temporais estão aí, né? A crença social do tempo, da passagem do tempo, da fragilidade do corpo, né? Isso daí está aí, marcando, né, de maneira temporal, como se fosse uma régua, que eu falo aqui, que é mais um conceito desse trabalho, a régua de medida, ou seja, você se encaixa naquele padrãozão, você vai obedecer, né, naturalmente esses padrões. Mas se você quiser quebrar estas regras, mas é um processo inteligente, que demora, eu demorei. Vou contar para vocês, eu demorei, né? Eu fui acessando materiais, fui estudando, fui convencendo a minha cabeça, né, cética, tá achando que eu estava viajando, que eu estava louco, eu fui investigando, e ao mesmo tempo eu fui conhecendo o trabalho do Kalunga antes, junto com, em paralelo. Aí eu comecei a fazer um trabalho de autocura, de autoimposição de mãos, de direcionamento da energia para mim mesmo, e aí aconteceu um fenômeno específico comigo, né, e depois dali não adoeci mais. Quando eu adoeci uma coisa ou outra, um rateio ou outro, mas não acontecia. Eu já sabia o que era, eu deixando minha vibração cair. Né? Agora eu entendo como funciona esse processo. Cai a vibração, você se liga em outras coisas. Aí começa a dar sintoma físico. Né? Então, assim, a gente não combate, mas a gente deixa claro, olha, existem regras gerais, você foi condicionado a acreditar nelas,
elas funcionam porque você está dando poder para aquilo, né? Você acredita naquelas coisas e aquelas coisas fazem parte da sua interação nessa sua viagem virtual, nesse seu jogo virtual, né? Autoconfirmativo. Vamos repetir? Porque essas são as vozes que estão dentro de você, esse é o conteúdo que está espelhando para o lado de fora. Você tem um consciente, um consciente, né? Consciente não, um quociente de energia natural, ligado com todo, com a natureza. Você vem para cá, bacuri, não sabe de nada, aprende com os adultos. Aquilo lá começa a ser uma verdade para você, começa a vir para a sua vida de maneira das múltiplas linhas de possibilidades, começa a viver as suas verdades, elas são verdades, elas não são mentiras, mas são verdades virtuais, linhas de possibilidade que você acreditou. Você acreditou no remédio, no reiki, na cura, na homeopatia, tudo. Tudo tem a sua crença. E ela passa a funcionar dentro do seu universo, né? Mas você não é prisioneiro delas. Por isso que a gente fala, a personalidade é mutável. Essas vozes que você colocou aí podem ser substituídas por vozes mais amplas, que podem favorecer as novas linhas de possibilidade. Mas elas precisam ser manejadas de tal forma que é delicado. Nada disso pode ser para você um pesadelo. Por isso que a gente fala, para com as conspirações, para de prestar atenção no malzinho, que ele é muito elaborado e vai te pegar em qualquer esquina. É você que está dando poder. Qual? Todo o poder. Em qual assunto? Todos os assuntos. E aonde que isso pega? Tudo. Materialmente, mentalmente, espiritualmente, tudo. Tudo, tudo, tudo. E outra, quando você está rateando contra você mesmo, né, está em dúvida contra você mesmo, que é o que eu falei, o entrelaçamento de energia desequilibra o sistema, e o sistema fica tentando pegar no tranco, fica tentando se reequilibrar, aí dá problema físico mesmo, né? O que acontece? Esse entrelaçamento de energia desequilibrado, se fosse um entrelaçamento de equilíbrio, ou seja, você ia se sentir promovido na energia. Você está cercado de consciências iluminadas, legais, leves, que te inspiram, que está legal. Não é o que aconteceu. A maioria está frequenciado baixo. Aí interliga a energia, desequilibra o seu sistema, você já está com um monte de crença na cabeça, acreditando que não é sensível, que não pega nada, fala besteira, se posiciona que nem um tonto, entra na conversa dos outros. Você está vendo todo mundo mal, e você acha que é normal, porque está todo mundo mal, como é que eu vou ficar bem? Se está todo mundo mal, então normal. Você se sente bem no mal. Você se normaliza, né, no horizonte, que eu gosto de falar, nesse horizonte de cocô, você acha que é normal, fica mal. Não é. Entendeu? Sacou? Então, foi muito importante isso que você perguntou, porque está trazendo de novo para onde? Para o observador. Esse é um trabalho que não combate, ele esclarece. Eu tô te falando, ó, tem vilão aí, tem lobo na pele de cordeiro que você está achando que tem muita sabedoria. Não tem, não. É você que deu poder. Todo o poder. O Calunga uma vez falou assim, gente, projetar a gente sempre vai projetar. Ilusão sempre vai ter. Vamos fazer uma ilusão boa, que nos favorece, porque projetar a realidade, o ser humano nunca vai parar de projetar. Só que o problema é o seguinte, como ele tem o poder e projeta e vive aquela realidade, ele está autoconfirmando, seja no bem ou seja no mal, para ele mesmo, né? O ruim é que ele cria uma regra e quer espalhar para todo mundo. É assim que é, né? Regra restritiva. Aqui a gente está espalhando uma regra que amplia, fala, olha, é você que faz, né? Consciência disso, tenha consciência disso, não se trata da moral humana, não se trata de pousar de santo, não se trata de você ser um observador santo, não, se trata de você não se engalfinhar mais com seus problemas e problemas dos outros. É deixar a multidimensionalidade se manifestar na sua vida quando você desapega do drama. Você não está fazendo de santo, você está usando a sua inteligência.
Marca isso no seu caderninho. A sua inteligência. Eu tenho uma leitura errada da existência, eu carreguei um monte de besteira de um monte de gente, agora eu vou inverter essa conversa, a realidade é múltipla, eu não vou me posicionar ferrenho contra as coisas, porque eu não quero que aquilo ganhe vida com a minha energia, eu vou deixar passar como observador, seja lá o que for, seja com um companheiro, seja comigo mesmo, seja com família, com quem for, você só vai olhar, observar, deixa passar. É ruim, especialmente ruim, você deixa passar. É bom, participa, faz festa, compartilha, fala mesmo, divulga, dá seu coração, que é o sinal que a vida lê, sua consciência lê em você. Fala, nossa, que coisa, ele não está mais acreditando nas vozes que estão aí dentro. Elas estão provocando ele. As pessoas estão provocando ele, ela, para entrar naquele jogo, naquela nhaca. Ele não está entrando. Ela também não. Caraca! Mudou. Ele mudou. De repente ele mudou. Né? Ai, ai. E aí, você começa a limpar, perceber, sentir. Aí você vai falar, nossa, Marco, meu Deus do céu, que coisa de maluco. Como pode, como é possível? E a gente se orientando aí na vida por um monte de coisa, tudo limitante. Quando é limitante, você deixa para lá. Para de ler, né? Como é que é? Eu nem tomo remédio. Efeito colateral. Para de ler efeito colateral. Tá acontecendo, é porque você está lendo. É delicado. Entendeu? É delicado. É literal. Não perca seu tempo, não faça que nem o Marco. Levei 10 anos para entender e que é literal. E desde o começo o Calunga fala pra gente, olha, é assim, a cabeça fica, não é possível, né? Mas deve estar exagerando, né? Deve ser modo de dizer. Não é. Olha o que você está lendo, olha onde você está prestando atenção, olha o alimento que você está botando para dentro. Consciência, não é medo. Análise, escolha. Certo? Eu falando, morrendo de sede e não tomei um gole de água. Temos 1 minuto. Agora é a hora, né? O Marco inverteu tudo. Gente, isso aqui é um curso livre. Tem pergunta, deixa, eu respondo. Assiste o conteúdo que tem aqui no perfil. Você está convidado a assistir, convidado a fazer pergunta. É um curso livre, é sobre expansão da consciência, espiritualidade, né? Autoconhecimento, né? E então tá avisado para quem não conhecia, né? Para quem está acostumado, a gente já está terminando a nossa live. Se quiser deixar uma pergunta ou duas, eu posso responder, a gente pode conversar um pouquinho, mas eu não quero me alongar, porque depois fica ruim para publicar aqui. Passou de 1 hora, eu tenho que cortar em 2 para poder publicar, tá bom? Então, lembrando, eu me torno o que sustento em silêncio, é um novo tema. Amanhã a gente tem, vou tentar publicar tudo amanhã, na metáfora hipnótica e a meditação guiada que você falou, né, Sol? E esse é o trabalho, é uma reeducação, é você que faz, é literal, analisa o que você está alimentando para dentro. Veja de novo a aula sobre observador e participante, assista aquela aula e pense nas nuances que estão ali. O que o observador, quando o observador fica parado, ele é uma ação na não ação. Qual ação? Eu escolho ser mais. Eu escolho ir além. Eu escolho ser confiante na vida. Tem tanta mensagem naquela atitude, naquele olhar do observador e do participante, tem tanta mensagem e vai trabalhar tantas coisas sem que você tenha que fazer grandes esforços. Certo? Você não vai ter que ficar chavando tudo. É no momento presente. No momento presente vai estar o problema que você tem que trabalhar. Se você desapegar dele, você vai estar jogando o sinal que você é positivo para a vida. Né?
que tenha a ver com essa limpeza que você está fazendo. Aí as linhas de possibilidade começam a convergir mais na sua direção, de modo quase que automático. Eu meio que criei um botão automático para vocês, né? Engraçado, né? Como a vida é irônica, né, gente? Duas palavras que todo mundo conhece, um novo uso dentro do comportamental. Como a vida... É porque eu estou muito ligado no assunto, começa a vir inspiração, né? Estou muito ligado na coisa, começa a vir informação, inspiração. Aí é muito legal porque eu estou usando também, né? O meu corpo igual uma onda para lá e para cá. É normal, quando estou medicando, sentir o meu corpo igual uma onda para lá e para cá. Só, eu não sei se eu entendi. Você está tomando um remédio e você sente o corpo como uma onda, uma coisa assim? Eu acho que eu não entendi o que você está falando. Depende, né? Olha, gente, depende, né? Por isso, olha que engraçado. Você acabou de me lembrar uma coisa muito interessante. Ah, meditando. Ah, legal. Desculpa. A Sol perguntou se é normal, quando ela está meditando, sentir uma onda para lá e para cá. É muito único, Sol. É muito único. Ela está dizendo que ela sente o corpo ondulando para lá e para cá quando está meditando. São fenômenos únicos, a natureza não repete nada. E é muito engraçado. Agora eu vou dar uma resposta para vocês que muita gente... Isso daí é engraçado, porque quando eu aprendi isso daí, aí eu falei, nossa, Calunga, agora eu entendi uma coisa que as pessoas não entendiam antes. Como é multidimensional, presta atenção que você vai rir comigo, porque o Calunga, ele é conhecido, né, gente? Quem não conhece faz um Google. Mas, quando eu conheci o Calunga, antes de estar com a Fê, né, antes de tudo, eu escutei umas pessoas assim, que falava assim, puxa, ele sempre fala a mesma coisa, né? Puxa, e sempre depende. O Calunga sempre fala que depende. Ué, por quê? Porque tem um monte de dimensão. É multidimensional, é a sua crença que faz. Então quando ele fala depende, é porque depende porque tudo é único, né? Você está contando isso só, é a sua sensibilidade. De repente você já está aqui já há um tempo, acompanhando os exercícios, eu não sei se isso sempre foi assim, né? Isso sempre foi assim para você? Sempre sentiu essa onda ou começou a sentir depois que começou a fazer o acompanhamento do trabalho? Responde para mim aqui. Eu não sei se você está aqui ainda, mas tudo é único. Depois, então, é porque a gente está ensinando você, né, e as pessoas aqui, a tirar as crenças, a tirar aquilo que te afasta da sensibilidade. E aí, o que é isso daí? É o que eu falei para vocês. Quando você começa a fazer isso, o seu eu, a sua consciência, começa a te mandar sinais de que você está indo na direção da sua natureza. Começa a te mandar sinais naturais, que são únicos, entendeu? Então, aprofunda, não tenha medo, não há o que temer, você é a lei. Só você é a lei. Faz o que você quiser, mas eu, se fosse você, pegava tudo quanto é literatura sobre sensibilidade, mediunidade, especialmente aquelas que falam de obsessor, e jogava no lixo. Jogava fora. Quem manda na sua sensibilidade é você. Não há o que temer. As pessoas deram crença para aquilo, deram energia, e acontece mesmo. Acontece mesmo. Gente, aconteceu uma coisa tão surreal. A gente tomou contato uma vez. É a última coisa que eu conto, senão eu vou ter que publicar em 2 blocos. Eu e a Fê, a gente tomou contato com um material sobre coisa de perseguição, né? O que a vida fez? Ela começou a dar tilt no nosso computador. Aí eu tô na frente dela, começa a receber ligação, uma outra pessoa com outro número falando que era ela. Mesma coisa ao inverso, uma pessoa ligando falando que era eu. Gravador do celular abrindo sozinho.
Um monte de coisa acontecendo, invasão. Eu estava escrevendo um livro naquela época, apagaram o livro, apagaram o computador. Uma merda, né? É nós dois botando crença em porcaria, entendeu? Dando prejuízo na vida pra gente. Aí a gente descobriu, nunca mais aconteceu, né? A gente tirou o foco, tirou a atenção, descobriu, jogou um monte de coisa fora, entendeu? Tudo é único. Por isso que o Calunga sempre fala, depende. Ele sempre falava isso, depende. Por quê? Porque é tudo único, é multidimensional, né? Mas para você sentir essa sensibilidade, essa ondulação de energia, os fenômenos, a indicação da sua consciência falando, olha, presta atenção, você precisa tirar as vozes, você precisa tirar a meleca. Tá bom, gente? Então a gente se vê na próxima live ou na próxima aula. Se tiver uma nova inspiração, um novo gatilho que eu vou criar, provavelmente vai ter. Aí eu vou divulgar aqui, a gente faz uma nova aula, mas começa agora um novo ciclo. No final de semana que vem, no próximo domingo, a gente tem psicofonia. Algum espírito da equipe espiritual, né? O Calunga é o poceiro, que ele é o padrinho do trabalho, mas a gente vai ver qual espírito que vai. A gente não sabe, é sempre no dia, a gente não tem antecedência com essas coisas, tá bom? Um grande abraço, uma boa semana e veja a aula de novo do observador participante. Tchau, tchau, uma boa noite.